Olá, nós temos hoje aqui connosco uma pessoa para nos falar um bocadinho mais acerca do que é isto do ensino doméstico, ou por onde se come para alguns. Teve os dois filhos nesta modalidade de ensino alternativo e então vou passar a palavra para ouvirmos de viva voz como é que foi esta mesma experiência. Se calhar começava por perguntar-te, numa fase mais inicial, quando decidiste que a tua filha iria ficar inscrita em ensino doméstico no primeiro ano de escolaridade, nessa altura era demasiado ousado tomar esta decisão ou já havia mais pessoas? Havia poucas pessoas na época nessa modalidade de ensino doméstico, que era praticamente desconhecida, e talvez por isso era um circuito relativamente fechado e nós tínhamos acesso a alguma informação e sabíamos que havia sobretudo dois grandes grupos de pessoas que adotavam o ensino doméstico como modalidade de ensino para os seus filhos. Um primeiro grupo que era o maior de todos na época, que eram os artistas de circo, portanto precisavam de andar de um lado para o outro e não podiam ter os filhos numa escola durante um ano letivo inteiro. E um segundo grupo, na época mais reduzido, sobretudo composto por pessoas que pura e simplesmente não acreditavam no sistema de ensino e os valores do sistema de ensino e queriam fazer o ensino à sua maneira. Pronto, basicamente era esse o cenário na época e eu recordo que no distrito havia cerca de 15 alunos no ensino doméstico. No distrito todo, para básico e secundário. Portanto, era mesmo muito pouca gente. Isto foi há 14 anos. Hoje as coisas penso que estarão um bocado diferentes. Já há um bocadinho mais de conhecimento sobre o que é o ensino doméstico, mesmo por parte dos professores. Portanto, as coisas mudaram muito desde essa altura. Do mesmo modo como o ensino mudou e teve que mudar, porque as necessidades que nós temos para o futuro, pensando no futuro, o ensino é feito para o futuro, são diferentes. O sistema de ensino vai-se adequando, mas sempre com um atraso, não é? Portanto, vai-se adequando à medida que os políticos vão achando que têm que mudar e depois têm que se implementar e coisas têm que funcionar e não é com o ritmo que seria o ideal. Pronto. Mas em outros tempos, de facto, o ensino doméstico era algo completamente desconhecido e havia muito aquela ideia de que o ensino doméstico era mesmo doméstico, ou seja, os filhos não iam à escola porque estavam sempre com os pais. E também, dentro dessa perspectiva, o ensino doméstico era muito focado na ideia de que se faz apenas o ensino básico e nem sequer se preocupam os pais com o ensino secundário nem com a entrada para a universidade. Portanto, é mesmo um ensino essencial, feito em casa, ou por questões práticas, nomeadamente a questão dos artistas de circo, ou por questões ideológicas. E, aliás, na época entendia-se que isso era obrigatório que os progenitores tivessem informação superior, porque a ideia de ensino doméstico era de facto a ideia do ensino pelos pais, o que para alguns pais certamente que seria de deitar as mãos à cabeça. Não, eu tenho tanta coisa para fazer, ainda tenho que me preocupar com o ensino dos meus filhos. Mas não, e o ensino doméstico é muito mais do que isso. O ensino doméstico prevê que possa haver um professor tutor ou mais. Pode haver mais professores, pode haver... são tantas as possibilidades pelo ensino doméstico que na prática o ensino doméstico é quase como se fosse tudo aquilo que não é o sistema de ensino. Massificado, sim. Pronto. O sistema de ensino está formatado, tem um determinado padrão e, portanto, se alguém quiser fugir ao padrão e ter um currículo para os seus filhos personalizado, provavelmente vai ter que optar pelo ensino doméstico nas suas diferentes modalidades, não necessariamente durante todos os anos do currículo, pode ser apenas um ano, ou no ensino básico. Eu agora ia dizer apenas no secundário, normalmente as pessoas não fazem isso, mas também é possível, Aliás, sim, sim. O meu filho só foi inscrito no ensino doméstico já no ensino secundário. Só no secundário. Não experimentou antes disso. Não. E portanto, depende muito das circunstâncias. Muito. Ok. Qual foi a motivação, aquela que seria realmente a principal, quando inscreveste a tua filha no ensino doméstico, no primeiro ano de escolaridade? O que é que foi realmente aquilo que moveu a família a fazer essa escolha? Na altura era tão estranho fazer essa escolha?
Devia estar por trás de uma necessidade ou... Não, não era bem uma necessidade, era mais o aproveitar de um conjunto de fatores que tinha a ver com a profissão dos pais, o facto de não terem um horário rigoroso para cumprir e o facto de o trabalho obrigar a circular muito pelo país. Não aquele tipo de circulação em que se tem uma reunião aqui e uma reunião acolá e em que os filhos não podem participar, mas um tipo de trabalho em que os filhos podem participar e podem estar lá e é perfeitamente compatível. E isso facilmente criou o cenário de, porque não, um ensino por experiência. Né? Portanto, o experimentar, ter experiências que a escola não consegue proporcionar. Muito embora as escolas tenham, de vez em quando, visitas guiadas, em que se vai a locais que, em muitos casos, para os alunos até são marcantes e podem marcar o futuro profissional e a escolha que fazem depois na universidade. Mas no ensino doméstico e naquelas circunstâncias da época, a quantidade e qualidade de experiências que se podia proporcionar e o facto de elas serem vulgares face àquilo que sucede no ensino normal, dito normal, era de facto tentador. Depois entra aqui a outra questão, que é o ensino doméstico não só pode ser um ponto de chegada de várias circunstâncias, pode também ser por questões ideológicas, pode ser por muitas coisas, mas em alguns casos é também uma forma de ajudar a própria vida dos pais, de flexibilizar o horário dos pais, de permitir que os pais, se por algum motivo quiserem fazer alguma coisa de caráter lúdico ou não, e em que surge aquela questão de não podemos porque o nosso filho tem a escola. A partir do momento em que não tem a escola, não só podemos, como inclusive até podemos acrescentar alguma coisa à nossa deslocação, pode ser em férias, pode ser uma experiência qualquer, algum sítio. Temos a acrescentar alguma coisa que até seja desenhado para o filho. E isso o sistema de ensino não permite. Não é que o sistema esteja mal pensado, não é isso. Simplesmente é um sistema, com tudo o que isso implica, não é? Com toda a segurança que dá sobre aquilo que nós podemos esperar. E, precisamente porque nós podemos esperar certas coisas, nós, em alguns casos, podemos optar por algo mais arriscado, obviamente, em alguns casos, mas algo que nós sabemos que há mais oportunidades, que dá mais experiências, que dá experiências diferentes, que for bem feito, que dá mais autonomia, que dá mais responsabilidade. E, portanto, por que não? Exato. Acho que realmente é uma experiência tão enriquecedora, seria uma grande perda não aliar as duas situações. Relativamente à experiência da tua filha no primeiro ano de ensino básico, em ensino doméstico, foi o ano inteiro, certo? Sim, foi quase o ano. Quase o ano inteiro. Quando ela depois passou para a turma, já que estaria na segunda classe, houve alguma dificuldade de adaptação ou foi tranquilo essa transição? Não, eu saiba não. Foi tranquilo. E a questão que alguns pais colocam que é, então e a questão do meu filho poder conviver com muitas crianças, estar em ambientes assim mesmo cheios de pessoas em atividades ao ar livre, ou conviver a recreios, aquela... Isso depende, sim, depende das circunstâncias também. Se o filho tem irmãos, pronto, isso muda logo as coisas. Se tem primos, se brinca com os primos todos os fins de semana, eu sei que não é a mesma coisa, porque a diversidade não é tão grande, é verdade isso. Mas também, dentro do ensino doméstico, as experiências que nós podemos programar podem também suprir esse lado. E podemos, inclusivamente, se pensarmos na questão de diversidade de contactos, podemos programar coisas que a escola nem sequer permite. De contactos com outras realidades e com outras pessoas, noutros mundos, que não é o mundo escolar. Porque o mundo escolar é sempre o mesmo. O mundo escolar é o mundo escolar. Há horários para aquilo, há determinadas regras e as dinâmicas dentro da escola, pronto, que não é por acaso que se fazem filmes sobre isso. Da liberdade no crescimento dos teus filhos, na questão do lazer, a gestão do lazer, número de horas para dedicar ao estudo, número de horas para realmente ser. Pronto, essa é outra vantagem do ensino doméstico, porque é perfeitamente possível programar o estudo para horas mais convenientes, para horas mais adequadas, de forma a tentar compatibilizar o máximo
aquilo que são os compromissos dos pais, e somando isso tudo, considerando que na maior parte dos casos, quando as pessoas vão todos os dias, têm deslocações, poupa-se imenso tempo. O chamado tempo de qualidade aumenta e dá-nos mais liberdade para fazer outras coisas. Essa é outra grande vantagem, eu devia ter dito isto logo ao início, mas há toda a ligação ao tempo que é passado em família. Porque isto, quando se diz doméstico, pronto, apesar de tudo, há um foco grande em casa. O ensino doméstico, à partida, salvo raras exceções, vai fazer com que o aluno esteja mais tempo em casa. Também pode fazer com que ele esteja mais tempo fora de casa, em sítios inusitados, em experiências inesperadas. Mas o tempo de casa é quase sempre maior, obviamente. Os alunos podendo passar mais tempo em casa, há mais liberdade na escolha de qual será o tempo mais adequado para eles poderem descansar, para poderem estar em atividades de maior foco em termos de estudo, para poderem realmente realizar outro tipo de atividades, e o tempo acaba por ser melhor aproveitado, mas sem stress. Também é uma questão. Sim, e isso é um aspecto importante. E não é só o stress dos horários, mas é também o stress que, em alguns casos, não quer dizer que seja em todos os que a própria escola pode induzir no aluno. Muitas vezes nós temos até alunos desmotivados que são potencialmente excelentes alunos. Potencialmente. Não é? Portanto, na prática, o que o ensino doméstico faz é permitir recolher as boas práticas que existiam antigamente. Dando a liberdade aos pais e aos próprios alunos. Obviamente que um aluno que está no primeiro ano de escolaridade não tem grande capacidade de escolha, não é? Portanto, os pais é que vão dizer é isto que tem que ser. Mas a partir de certa idade já começam a dizer eu gosto mais desta área, eu gosto mais daquela, e há até situações em que quando chegamos ao 10º ano eu tanto posso ir para esta como para esta, eu gosto das duas, eu também gosto daquela, e é difícil escolher. Olha, o ideal era um bocado desta e um bocado daquela. Mas isso que não é possível, depois claro que a pessoa vai ter que escolher uma área, perdendo o acesso àquilo que gostava nas outras áreas e estando desmotivado relativamente àquilo que nessa área que escolheu está a ter nas aulas. O ensino doméstico resolve isso. Exatamente, sim, resolve isso. Portanto, é uma espécie de alternativa ao ensino que não tem que ter questões ideológicas por trás, não tem que ser por questões meramente circunstanciais, é simplesmente uma alternativa de caráter legal que nos permite construir um currículo à medida. E quando eu digo à medida, não é só à medida do aluno, mas também considerando a própria circunstância profissional dos pais. Onde é que eles estão, se têm tempo, se não têm, se viajam, se não viajam. Portanto, tem muitas vantagens. Mesmo que não tenha a ver com a tua experiência pessoal, mas se tivesses que eleger tipo, as 7 grandes vantagens do ensino doméstico, quais seriam aquelas que te ocorreriam? A flexibilidade, logo à partida. Haja mais tempo de qualidade para fazer coisas que, de facto, nós gostamos. Para os alunos e para os pais. A adequação do currículo aos interesses do aluno. O facto de se passar mais tempo em casa, não tem que ser sempre assim, mas na maior parte dos casos é isso que normalmente está associado ao ensino doméstico. Pode ter vantagens na perspectiva de algumas pessoas. A questão da própria escola, obviamente nós não estamos aqui a fazer o contraponto entre o ensino doméstico e o sistema de ensino que é baseado em professores, em que os professores são os grandes atores do sistema de ensino. Não estamos a dizer que os professores são incompetentes, logo vamos optar por outro sistema. Nós temos experiência de ensino e sabemos que não é assim. Há professores que são um bocadinho melhores que os outros, pronto, e que conseguem motivar mais. E o ensino doméstico permite-nos adaptar também nesse aspecto. Quantas vezes eu ouvi comentários do género a minha nota na disciplina X foi 12, eu até gosto muito disto, mas o professor não é grande coisa. Para o ano vou ter o mesmo professor, já sei que vou ter uma má nota. Nos primeiros anos de escolaridade nós até pensámos que isso não é relevante, mas depois quando começamos a pensar na questão da entrada no ensino superior, começamos a ficar um bocadinho mais e se calhar é relevante em termos de motivação, é relevante em termos de classificação final, tem o seu interesse.
Depende depois da questão desta escolha de ou ficar no ensino doméstico dito tradicional, que é em que os pais tratam de tudo, praticamente, ou então de ter um tutor, portanto, alguém que vem de fora, ou mais do que um, Sim. pode ser mais do que um. Ou até termos uma situação em que o nosso filho vai para um sítio específico onde vai ter aprendizagens, mas não é uma escola. Sim, uma comunidade de aprendizagem, por Pronto. exemplo. E voltamos à primeira grande vantagem, que é a flexibilidade. Pronto. Eu penso que as mais importantes são estas, portanto, a flexibilidade, a questão da gestão do tempo, o currículo à medida e conseguir-se evitar certos problemas que as escolas podem ter. Mas agora coloco uma questão, não faço ideia qual vai ser a resposta que vai sair, mas é uma questão que para mim é mais querida, é por isso que coloco na mesma e depois logo saber o que é que dizes a este respeito, que é a questão, talvez poderes também sentir que o sistema de ensino não está preparado para promover o espírito crítico enquanto uma disciplina, e às vezes a própria disciplina de filosofia, a maneira como ela é lecionada na aula, ela própria não promove o espírito crítico, por isso, ou seja, quase não há nada a acontecer dentro da escola que realmente prepara os jovens para o mundo que se aproxima, não é? Em que, na verdade, o ser humano tem que fazer coisas diferentes do que faz uma máquina, porque senão qual vai ser o nosso papel. Isso também, se o ensino doméstico, a promoção do espírito crítico. Sim, absolutamente. Absolutamente, sim. Estou-me agora a recordar de algumas coisas que os meus colegas do 12º ano me disseram quando foram para a universidade. E lembro-me de um caso concreto de alguém que foi para uma área relacionada com a matemática, em que numa das primeiras aulas, numa das disciplinas do primeiro ano, aquilo que o professor disse, tudo aquilo que vocês deram a matemática no secundário, esqueçam. E voltando ao passado e pensando, o que é que eu dei em matemática? Eu tive matemática até o 12º. De facto, eu esqueci, porque tinha que esquecer, aquilo não servia para nada. E nada daquilo tem a ver com questões críticas, nada daquilo tinha a ver com o saber pensar. É tudo baseado em temos estas fórmulas, temos que as decorar. E agora vem mais outras fórmulas. E agora vem outras. E temos que dar a programa. Exato. Sim. Pronto. Obviamente que eu estou a falar da matemática, porque a matemática é aquela disciplina que às vezes é um bicho-papão, mas se nós estendemos isso a outras disciplinas, percebemos que a tendência é essa. Portanto, é a de formatar excessivamente, não dá grande espaço para as pessoas discutirem. No caso da filosofia, não sei se é assim em todos os casos, em todas as escolas e com todos os professores, mas suponho que também haja o mesmo problema do programa, e eventualmente não há muito tempo para estar a fazer grandes discussões, mas nós precisamos mesmo muito de espírito crítico e de capacidade de ler o que se passa à nossa volta. Exatamente, sim. E relativamente à sensibilidade artística, achas que também... Pois, isso é outro problema. Se eu me tivesse baseado naquilo que foi a experiência do ensino secundário, eu não teria feito o curso que fiz. E eu aprendi a gostar dele por contraponto àquilo que tinha sido a experiência no secundário. Eu no secundário tinha tido dentro de uma disciplina, tinha tido algumas matérias sobre a área do meu curso que eu sempre achei aborrecidas. Uhum. E, portanto, aquilo que no secundário para mim era aborrecido, depois acabou por ser o meu tema de eleição no ensino superior. O que é estranho, não era suposto ser assim. Não era suposto. A forma de apresentação daquela... Exatamente, a forma como foi apresentado, até por professores que eu posso dizer que até tinham qualidade, mas que não se interessavam por aquela área. Que achavam que aquilo era uma coisa residual, Sim. Sem interesse. E que simplesmente nos diziam, agora chegamos a esta parte do programa, agora vão para a biblioteca e façam um trabalho. Demitiam-se quase da missão de ensinar. Pronto. Ensinavam muito bem tudo o resto, mas quando chegava ali àquele ponto, despachar. Portanto, para mim sempre foi uma coisa desvalorizada e eu tive que aprender só depois do secundário. Só depois. E só por primeira casa que fui lá parar. Isso é o que eu ouço muitos alunos a dizer relativamente à filosofia, que só anos mais tarde, quando já são adultos, é que dizem, agora já estou a perceber que não quero a filosofia. Porque no ensino secundário podem ter tido 2 anos inteiros ou 3 de ensino de filosofia e não sentiram na pele nada daquilo que é o espírito filosófico. E só a partir daí que se interessam, só a partir daí que querem fazer cursos ou ler livros acerca dessa mesma área,
Porque até então não sentiram diferença entre a disciplina de filosofia ou outra qualquer que estivesse no currículo de ensino secundário. O que quer dizer que o modo de apresentação pode ser muito pobre, não é? Por uma falta de acessibilidade de quem está à frente, não é? Ou até do próprio sistema, a maneira como está concebido o sistema. Não sei exatamente o que é que posso, neste caso, contar mais. O que é que tu dirias a pais que possam estar pela primeira vez a ponderar a possibilidade de escolher um filho na modalidade de ensino doméstico? O que é que pode ser a resistência que eles tenham? Como é que tu desmontarias essa mesma resistência de modo a eventualmente dar-lhes segurança de que não é uma opção arriscada? Aquilo que eu poderia aconselhar é, além de todas as vantagens que eu enunciei e falei por experiência própria, há uma outra que eu esqueci-me de dizer, é que não é irreversível, ou seja, o ensino doméstico é um regime que pode perfeitamente ser revertido. Se eventualmente não estiver a funcionar bem, há sempre a hipótese de voltar atrás. Porque não experimentar, ser preciso e até uma próxima oportunidade. Obrigada.